O alagamento, basicamente, é numa região plana, onde ele vai ter dificuldades em escoar, em diminuir a sua altura em relação ao nível do mar, com relação à drenagem e escoamento. Já quando a gente fala de enxurrada, é a água em um movimento veloz, ou seja, tem alta energia. E essas duas coisas causam efeitos diferentes. E essas duas coisas também aconteceram no Rio Grande do Sul, como você vai ver agora na imagem. Aí na imagem a gente consegue ver que Porto Alegre está numa região de planície. Então você tem ali a região de Caxias do Sul, está numa altura mais elevada, e você vai ter aquela região de planície. Então, no delta do Jacuí, ali na figura seguinte, você vai ter a água descendo com uma energia muito maior, ou seja, com efeito de enxurrada, e quando ela chega em Porto Alegre, ela fica numa planície e ela vai ter o efeito de alagamento, ali na Lagoa dos Patos, e depois no Oceano Atlântico, na sequência. Então, na figura seguinte, a gente consegue ver, ó, Rio Jacuí, Porto Alegre, Lago Guaíba, Lagoa dos Patos, e lá no final você vai ter o escoamento no ponto 3, na saída do Porto de Rio Grande, que é uma região muito estreita, dada a quantidade de água que desceu de todos aqueles rios, então causando esse efeito de alagamento. Visto essa situação, então, de alagamento e enxurrada, a gente se propõe aqui a responder algumas perguntas para facilitar a vida das pessoas que estão passando essa situação e você um dia, se for confrontado diante de uma situação dessa. Então, vamos às perguntas. A primeira, por que que a água consegue levar uma ponte? Dá uma olhadinha nessa imagem. Então, assim, é uma coisa estranha você ter uma ponte, uma coisa robusta que passa carreta, passa vários objetos ali em cima, coisas de alta intensidade, densidade de massa e por aí vai, e o rio consegue arrancar. Bem, para responder essa pergunta, a gente responde ali em partes. E, óbvio, são respostas gerais, porque tem várias variáveis envolvidas, a gente não consegue precisar exatamente porque cada ponte foi arrancada. Mas o fato é que elas saem, no caso de uma enxurrada principalmente. Mas por que no caso de uma enxurrada? Porque existe uma força, eu coloquei esse força entre aspas, porque envolve o conceito de pressão e energia também no processo, mas a gente pode usar a palavra força d'água, que consegue arrancar essas pontes. Então tem muito a ver com o volume, a velocidade e os detritos que esse rio está carregando. Então o volume de rio, conforme ele vai subindo, ele vai aumentando a sua massa. E a velocidade nada mais é do que o deslocamento por intervalo de tempo desse volume de água. E os detritos mexem na densidade. Então você vai ter picos de densidade se você tem um bloco de concreto sendo arrastado, ou um tronco de madeira e por aí vai. Isso tem uma relação direta com a energia cinética. Então, no fundo, a energia cinética aumenta, então você consegue ter uma energia suficiente para tirar o ponto de equilíbrio, ele então altera a estabilidade da ponte. Onde antes o somatório de todas as forças dava zero, você já não vai ter mais esse somatório. E a ponte ela é pensada principalmente com uma relação à força-peso na vertical. E geralmente o rio ele vai pegar na horizontal. Então, o cálculo estrutural, que seriam os próximos passos aqui, né? Projetos falhos, materiais inadequados e falta de manutenção também contribuem para ela perder essa estabilidade ou ficar com uma estabilidade muito mais frágil, muito menos resistiva ao aumento da energia cinética, ou seja, uma fragilidade na estrutura e acaba então ocasionando a derrubada dessa ponte. Se a ponte for de um material de menor densidade, por exemplo, madeira, ainda você tem o efeito do empuxo, que também é o que acontece com as casas. Já aproveitando, outra pergunta é, como é que uma água consegue arrancar uma casa da sua estrutura? Dá uma olhadinha na imagem. Então, dois fatores são fundamentais para a gente entender esse processo. O primeiro fator é o terreno que está na casa, o terreno que é feito. Então, existem várias instituições que calculam a capacidade de você construir, quantos andares, pessoal da engenharia civil, geologia e por aí vai, estuda esse tipo de coisa. Então, isso tem muita relação também com construções irregulares, em terrenos que não podem ter construções e por aí vai. Ou seja, tem uma relação ali de solo, né? Solo solto, arenoso, ele facilita o processo de uma água pegar a casa e levá-la embora. Declives também, que você vai ter o aumento da velocidade da água, por consequência, o aumento da energia, e a casa talvez não foi projetada para aguentar esse tipo de energia. Você também vai ter a questão das áreas úmidas, onde você tem muita chuva,
esse lençol freático que está embaixo, por exemplo, na região de mangue e coisas do tipo, ele pode acabar afetando as fundações da casa e facilitando, então, a remoção dela caso você tenha uma região de alagamento ou de enxurrada. Outro fator é o material, e aqui eu me atento também às pontes. Pontes de madeira ou casas de madeira, elas no geral têm uma massa menor do que a de concreto, ou seja, o peso delas é menor. E aí você tem uma relação de empuxo com a água, onde o empuxo vai ser uma força que é feita na água sobre o material, que é uma relação direta da densidade do material, do volume submerso e da aceleração da gravidade. Ou seja, se o peso for pequeno, vamos colocar dessa maneira, ele for menor do que o empuxo, você vai ter então uma condição de flutuação. Então, uma casa de madeira é uma candidata para esse efeito. Agora vamos para a próxima pergunta. Uma fina camada de água pode arrastar uma pessoa ou um carro? Dá uma olhadinha nessas imagens aí. Bem, dentro dessa ideia, a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem que pensar no arrasto hidrodinâmico. Então, quando você tem uma pessoa, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo, aproximadamente 15 centímetros já é o suficiente para arrastar uma pessoa. Tá, mas só 15 centímetros de água? Só 15 centímetros de água, basta ela estar em movimento. Quais questões, então, influenciam no arrasto hidrodinâmico? Bem, a questão é, você precisa ter uma boa aerodinâmica do corpo. Tá, o que é essa aerodinâmica do corpo? É de uma maneira que o fluido passe e sofra o menor grau de interação possível. Então depende muito do jeito que a pessoa tá, da roupa que ela tá, do sapato que ela tá, depende também do coeficiente de atrito do sapato com o chão, entre outras coisas. Mas na aerodinâmica basicamente é isso. E a viscosidade da água, então, se ela aumentar, ela vai contribuir então para o arrasto hidrodinâmico. E uma pessoa já deitada, com uma água levando, dificilmente ela vai conseguir se levantar e se equilibrar. E casos de afogamento muito comum são pessoas que ficam presas embaixo de carro, por exemplo. Então, quando você estiver vendo uma água, um fluido passando na sua frente, atravesse o último caso, assim, não se arrisque, porque você pode, então, ser vítima desse efeito do arrasto hidrodinâmico. Outra situação também é a questão dos carros. Aproximadamente 30 centímetros também já leva o carro. Também tem relação com o arrasto hidrodinâmico, mas aqui eu pontuo também, novamente, o empuxo. Porque o que acontece? O carro, ele tem a parte interior dele oca com ar. Então, mesmo sendo de metal e um pouco de plástico, mas o metal sendo mais denso que a água, a densidade média do carro, conforme a água vai subindo, ela vai ser menor do que a densidade da água. E o fato dela ser menor, conforme a água vai subindo, a força de empuxo, que é a densidade da água, vezes o volume submerso do carro, ou seja, o volume que o carro está dentro da água e a aceleração da gravidade, faz com que esse empuxo aqui fique maior do que o próprio peso do carro imerso dentro do fluido. E quando isso daí acontece, o carro começa a flutuar. E quando ele flutua, o que ele procura? O rio, porque ali você vai ter o efeito da vazão. Então você vai ter aquele fluido ali sendo levado para o rio e aí você vai ter sérios problemas. Agora vamos para a última pergunta. Então, a última pergunta que a gente pode fazer para fechar esse vídeo é: qual seria a principal grandeza física relacionada à tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul? Então, a gente pode ver as imagens aí, isso vai entrar para a história, né? Tudo envolve alagamento e enxurrada, os conceitos que a gente começou lá no começo do vídeo. Mas a grandeza física por trás disso é a vazão. A vazão é uma razão entre volume deslocado de um fluido por tempo. E houve um volume absurdo de fluido, no caso chuva, e não teve tempo suficiente para escoar através dos rios. Na parte mais alta, antes de chegar na planície de Porto Alegre, você teve até uma vazão grande, mas não o suficiente, ao passo que alagou. Eu trouxe para fechar aqui uma última informação. Isso daqui foi tirado de um artigo do Departamento de Geociências da URGS. O rio Jacuí, ele é um dos principais responsáveis pela drenagem da bacia ali na região. E ele chega a ter largura de 400 metros e a vazão média dele é de 1.900 metros cúbicos por segundo.
Ah, mas o que que isso significa? Imagina que você tem um cubo gigante de 12 metros por 12 por 12. Esse cubo, por segundo, é a quantidade de água que passa, em média, nesse rio. Isso num dia normal. Então você imagina nesse evento com quase 1 metro de água na área por metro quadrado ali na região. Então é uma situação bem devastadora. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para notificação e eu fui.